Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje o tema é quente: complexidade em projetos. Sabe, tem um dado por aí. A maioria dos CEOs acha que a complexidade operacional vai só aumentar. É verdade. E o ponto é que nem todos se sentem, sim, preparados para lidar com isso, né? Exato. Então nossa missão aqui hoje é essa: tentar entender melhor essa tal de complexidade em programas, em projetos. E como é que a gente navega nisso? Boa. E para isso a gente vai usar um guia prático do PMI, o Navigating Complexity. Isso. Ele é tipo um complemento aos padrões que muita gente já conhece, tipo o PMBOK, né? Mas com foco total na complexidade. Exatamente. É um aprofundamento nesse ponto específico. E o que a gente quer é tirar daqui as ideias mais valiosas, mais práticas mesmo. Como é que a gente reconhece, avalia e, o principal, gerencia essa complexidade para ter resultado melhor? Ok, vamos lá destrinchar isso. Vamos sim. A gente vai passar pela preparação da organização, pelos tipos diferentes de complexidade, o que ajuda na prática, né? E como transformar isso em ação. Preparados? Preparadíssima. Bom, para começar, o guia já bate numa tecla importante. A base para lidar com a complexidade está na própria organização. Não adianta ter um projeto super complexo se a casa não está em ordem, certo? Totalmente. Não adianta mesmo. As organizações que, digamos, se dão bem com isso, elas geralmente investem, sabe, em práticas padronizadas, mais flexíveis, comunicação que funciona e gente boa, talentos fortes. Faz sentido? E essa casa em ordem, o que ela envolve, segundo o guia? Olha, envolve alguns pilares-chave. O primeiro é a liderança, e não é só um nome no organograma, viu? Certo. Precisa de um patrocinador, um executivo, que esteja ali, presente, sabe? Engajado, que compre a briga pelo projeto. E o gerente do projeto, ele precisa ter autonomia de verdade para agir. Ah, então não é aquele chefe que só cobra, é alguém que apoia e destrava o caminho? Exatamente isso. E a liderança em si, ela não pode ser rígida, tem que ser flexível, se adaptar à situação, à equipe. Entendi. E além da liderança? Bom, outro pilar é a gestão de portfólio. Parece algo meio distante, né? Mas é crucial conectar os projetos com a estratégia geral da empresa. Para quê exatamente? Para ajudar a decidir onde focar a energia, sabe? Para gerenciar mudanças que afetam vários projetos e para garantir que mesmo aqueles projetos bem complicados continuem fazendo sentido para a empresa. É pensar no todo. Entendi. Evita gastar uma energia danada num projeto complexo que, no fundo, já nem está alinhado com os objetivos maiores, né? Precisamente. Evita esse desperdício. E aí vem a colaboração, que é vital. Colaboração tipo? Comunicação aberta, constante, sim, entre quem patrocina e quem gerencia, por exemplo. Mas também pensar em como motivar a equipe. Não só com dinheiro, né? Mas com reconhecimento, com desafios que engajem. E a chefia, a alta gestão, tem que ser acessível. Não pode ser aquela torre de marfim, né? De jeito nenhum. E aí vem a pergunta, como a gente sabe se está indo bem no meio dessa confusão toda? Só olhar o cronograma não deve bastar. Imagino que não. De forma alguma. Aí entram as métricas de desempenho. Em projetos complexos, é como um painel de avião, sabe? Várias luzinhas. Aham. Tem que olhar prazo, claro, custo, mas também valor que está sendo entregue, qualidade, a satisfação do cliente, quantas mudanças estão pipocando. E acompanhar isso de perto, o tempo todo. Faz sentido. E a estrutura da empresa em si, como ela se organiza? Matricial, funcional, isso influencia? Influencia e como. O guia menciona essas estruturas clássicas, sim, e o que ele sugere é que, às vezes, para lidar com alta complexidade, estruturas mais ágeis, mais enxutas. Menos hierarquia. Isso, menos níveis, podem ajudar na tomada de decisão rápida e o PMO, o escritório de projetos, ele pode ser um baita aliado nisso. Mas tem sempre aquele medo do PMO engessar tudo, né? Como ele ajuda sem atrapalhar a flexibilidade. O bom PMO, ele é um facilitador. Ele pode ajudar a padronizar o que faz sentido,
Oferecer uma governança que guie, tipo revisões importantes, sabe? Pode clarear os papéis de cada um. Manter o histórico também, né? Lições aprendidas. Nossa, isso é ouro. Guardar o histórico, as lições aprendidas e até dar treinamento específico sobre complexidade. A chave é dar suporte, dar estrutura, mas sem matar a flexibilidade que a complexidade exige. Entendi. Suporte sem rigidez excessiva. E o guia fala de se preparar antes de começar, né? Alguma coisa sobre recursos? Fala assim, é fundamental. A análise de lacunas de recursos, antes de mergulhar num projeto cabeludo, a organização deveria parar e pensar. A gente tem as pessoas certas? Com a experiência necessária? Ferramentas também. Também. Ferramentas, processos, comparar o que a gente tem com o que o projeto vai exigir. Isso evita muita surpresa desagradável lá na frente. E falando em pessoas certas, quais competências são chave nesse cenário? Não basta ser um mestre do cronograma e do orçamento. Definitivamente não. Claro que a gestão técnica do projeto é importante, tá no triângulo de talentos do PMI, mas para a complexidade, a liderança é crucial, como a gente já falou, e a gestão estratégica e de negócios. O que seria isso na prática? É entender o quadro geral, como esse projeto se encaixa na estratégia da empresa, ter noção de finanças, de mercado. E além dessas 3 áreas do triângulo, o guia ressalta atributos como expertise técnica profunda, claro, mas também muita adaptabilidade e um espírito forte de colaboração na equipe. Certo. Liderança, visão do negócio e técnica. Mais adaptabilidade e colaboração. Ufa, então essa preparação toda da organização é como arrumar o barco antes de sair para o mar agitado, né? Exatamente. É o alicerce. Sem isso, fica muito mais difícil enfrentar a tempestade. E que tempestades são essas? O guia ajuda a gente a identificar as fontes da complexidade. Onde ela mora? Ajuda, sim. E aqui a conversa fica bem interessante mesmo. O guia basicamente agrupa as causas da complexidade em 3 grandes categorias. É como dar nome aos bois, sabe? Para entender de onde vêm os desafios. Quais são essas categorias? São elas: comportamento humano, comportamento de sistemas e ambiguidade. Vamos começar pela primeira. Comportamento humano. E essa aí deve ser um prato cheio. Com toda certeza. É a complexidade que nasce das nossas interações, das nossas atitudes, dos nossos vieses. Sabe aquela expectativa completamente fora da realidade que alguém joga lá no começo? Sei bem. Ou a dificuldade de conseguir apoio de verdade de um diretor. Ou quando troca uma pessoa-chave bem no meio do projeto. Tudo isso é fator humano. E tem aqueles vieses que a gente nem percebe, né? Aquelas armadilhas da nossa cabeça. Exato. O guia menciona vários. Um clássico é o tal do viés de otimismo, aquela nossa teimosia em achar que tudo vai ser mais rápido e mais barato do que realmente é. E superestimar os benefícios também, né? Isso. E tem a aversão à perda, que faz a gente se agarrar num projeto que está indo pro buraco só porque, já investimos tanto. É difícil largar o osso, mesmo quando é a coisa certa a fazer. Reconhecer esses vieses já ajuda muito. E não é só coisa individual, né? O comportamento do grupo também complica. Complica e muito. Tem a mentalidade tribal, sabe? Aquele nós contra eles entre áreas diferentes da empresa. Ah, sim, o feudo. Pois é. E tem o groupthink, que é perigosíssimo. É quando a vontade de todo mundo concordar é tão grande que ninguém mais ousa criticar ou levantar um ponto difícil, mesmo vendo que tem algo errado. A decisão sai unânime, mas pode ser péssima. Nossa, isso acontece demais. O medo de ser o estraga-prazeres, né? E a comunicação, como entra aí? A comunicação é um campo minado na complexidade. Pensa, equipes em lugares diferentes, culturas diferentes, fuso horário, um monte de barreira. E tem a opacidade também. Opacidade. Falta de transparência. Quando as decisões importantes são tomadas sem clareza do porquê, sabe? Isso gera desconfiança. E aí, complica tudo. Entendi. Então, o fator humano é uma fonte gigante de complexidade. Ok. Qual a segunda categoria? A segunda é o comportamento de sistemas. A ideia aqui é parar de olhar o projeto isolado. É vê-lo como um sistema,
com várias partes que se conectam. Certo. E esse sistema está dentro de outros sistemas maiores, a empresa, o mercado, a sociedade. A complexidade nasce justamente das conexões e das desconexões entre essas partes todas. Como assim conexões e desconexões? Dá um exemplo. Pensa na conectividade. Quanto mais peças o seu projeto tem, departamentos, fornecedores, clientes, agências reguladoras, etc., e quanto mais essas peças dependem umas das outras, mais complexo fica. Tipo, um efeito dominó. Exato. Se um fornecedor atrasa, impacta a produção, que impacta o lançamento. Mas o interessante é que o guia fala que conexões faltantes também geram complexidade. Tipo, se a equipe que desenvolve o produto não conversa com a equipe que vai dar suporte depois. Ah, claro. Problema na certa. E as dependências? São cruciais também. Uma tarefa depende da outra para começar. O projeto depende de uma licença ambiental. Um projeto dentro de um programa depende do outro terminar. Quanto mais amarrado, mais sensível a qualquer probleminha em qualquer ponto. Ignorar uma dependência no plano é pedir para ter dor de cabeça. Com certeza. E a tal da dinâmica de sistemas. Esse nome já soa complexo. As interações entre as partes geram resultados que a gente não esperava. Tipo, Tipo um risco que parecia pequeno, mas que, por estar conectado a outros, acaba gerando um problemão. Ou quando você troca uma pessoa que tinha um conhecimento muito específico, o impacto pode ser enorme, desproporcional. Não é linear, sabe? Causa e efeito simples. É uma teia complexa. entendi. Meio como um efeito borboleta dentro do projeto. Ok. Humano, sistemas. Qual a terceira categoria? A terceira é a ambiguidade. É aquela névoa, sabe? A incerteza, a falta de clareza. Aquelas situações onde a gente não sabe bem o que esperar, ou onde uma informação pode ter várias interpretações diferentes. E de onde vem essa ambiguidade toda? Principalmente de duas fontes. Uma é a emergência. São aquelas coisas que simplesmente aparecem. Não estavam no plano. Coisas inesperadas. Isso. Pode ser um resultado totalmente novo num teste de laboratório, uma tecnologia que surge e muda tudo, um concorrente que faz algo que ninguém esperava. O sistema do projeto, com suas interações, acaba gerando resultados que são mais do que a soma das partes. Entendi. E a outra fonte de ambiguidade? É a incerteza mesmo, pura e simples. A falta de informação, de conhecimento sobre o problema, sobre o futuro, sobre qual o melhor caminho. Isso pode vir daqueles famosos desconhecidos. Os riscos que a gente nem sabia que existiam. Exatamente. Pode vir de uma tecnologia que é muito nova, ninguém sabe direito como vai se comportar, ou simplesmente porque o projeto é muito longo. O mundo muda em 5 anos, né? A lei muda, os requisitos do cliente mudam. Verdade. Ufa. Comportamento humano, comportamento de sistemas e ambiguidade. E imagino que na vida real, isso tudo não vem separadinho, né? De jeito nenhum. É tudo misturado. Elas se alimentam. Pensa, um stakeholder difícil, humano, pode segurar uma informação-chave, ambiguidade, sobre uma dependência crítica do projeto. Sistema. Pronto, criou um nó de complexidade daqueles. Nossa. Faz todo sentido, ok. Entendemos as fontes do problema. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que o guia sugere que a gente lide com isso na prática? Quais são as armas e escudos? Olha, o guia é bem claro nisso. A base, os processos, as ferramentas de gestão de projetos que a gente já conhece, tipo do PMBOK, continuam valendo, tá? Não é para jogar tudo fora. Certo, a base fica. A base fica, mas a complexidade exige um olhar mais atento e, às vezes, umas abordagens um pouco diferentes em áreas-chave. Por exemplo, em que áreas? Por exemplo, no escopo. Em projeto complexo, querer definir 100% do escopo lá no comecinho, detalhadamente, pode ser furada. Por quê? Porque as coisas vão mudar. Talvez seja melhor usar abordagens mais flexíveis, ciclos mais curtos, fazer um protótipo, uma prova de conceito, usar o planejamento em ondas sucessivas, sabe? Detalha mais o que está perto, deixa o futuro um pouco mais aberto e ter um controle de mudanças que funcione bem claro. Entendi.
Menos rigidez no escopo inicial. E a comunicação, que a gente viu que é crítica. A comunicação, então, exige um cuidado redobrado. Pensar bem nos canais, na frequência, como garantir que a informação certa chegue para a pessoa certa, especialmente se a equipe está espalhada ou tem gente de culturas diferentes. Transparência é a chave. E os stakeholders, as partes interessadas, como lidar com eles nesse cenário? Com stakeholders diferentes, cada um com sua agenda, não basta só gerenciar as expectativas deles. O guia fala em ir além, buscar o engajamento de verdade. Engajamento. Como assim? É trazer as pessoas para perto, entender o que motiva cada um, quais são as preocupações, construir confiança. É um trabalho mais ativo, mais de relacionamento mesmo. Entendi. Não é só informar, é trazer junto. E o risco? Imagino que essa área seja muito impactada pela complexidade. Totalmente. A complexidade, por definição, aumenta o nível de risco. E não só aqueles riscos óbvios, individuais, mas os riscos que dependem uns dos outros, sabe? E principalmente os riscos emergentes, aqueles que surgem do nada, da dinâmica do sistema, que eram imprevisíveis. E aí? E aí que a análise de risco não pode ser uma foto tirada só lá no início. Tem que ser um filme, contínua, iterativa, sempre reavaliando. Ok. Então a base da gestão de projetos continua, mas com um turbo nessas áreas. Escopo, comunicação, stakeholders e risco. Mas o guia traz mais alguma coisa, algumas práticas mais específicas para navegar na complexidade, umas dicas de ouro. Traz sim. Ele lista várias que chama de práticas úteis. Não dá para a gente passar por todas aqui, mas tem algumas bem poderosas. Por exemplo, pesquisar diligentemente antes da aprovação do projeto. Como assim? Pesquisar o quê? Isso é ótimo para combater aquele viés de otimismo que a gente falou. Em vez de só confiar na estimativa feita para esse projeto, o guia sugere usar o Reference Class Forecasting, que é basicamente ir atrás de dados de projetos parecidos que já aconteceram. Como eles foram de verdade, em custo, em prazo, é usar o histórico para calibrar a expectativa. Ah, que interessante. Buscar referência em casos reais. E tem outra técnica que você mencionou antes, pré-mortem. Essa é genial. A revisão pré-mortem é o contrário do post-mortem, que a gente faz depois que o projeto acaba para ver o que deu errado. Certo. No pré-mortem, você faz antes de começar, reúne a equipe e fala, pessoal, imaginem que daqui a um ano esse projeto foi um desastre completo. O que deu errado? Nossa. E o que só fala? Fala, porque libera as pessoas para apontarem os riscos, os problemas potenciais, sem aquele medo de parecer negativo ou pessimista. É uma forma fantástica de antecipar possíveis desastres. Adorei essa do pré-mortem. Muito bom. Que outras práticas se destacam para você? Outra que eu acho crucial é prestar atenção a pequenos sinais. Em sistemas complexos, como os projetos geralmente são, grandes problemas muitas vezes começam com desvios pequenos, sutis. Tipo o quê? Ah, sei lá, aquela reunião super importante que um membro-chave da equipe sempre arruma uma desculpa para não ir. Ou aquele indicador de custo, tipo o IDC do valor agregado, que começa a escorregar devagarinho, mês a mês. Entendi. Ficar atento aos detalhes que podem indicar algo maior. Exato. É preciso ter essa sensibilidade para captar esses sinais fracos antes que virem uma bola de neve. É ser meio detetive do projeto mesmo. Gostei. E tem mais alguma prática fundamental? Sim, incentivar o pensamento reflexivo. O guia faz uma distinção legal. Tem o aprender com a experiência, que são as lições aprendidas formais lá no final. Que às vezes ficam na gaveta, né? Pois é, mas tem o aprender na experiência, que é refletir sobre o que está acontecendo durante o projeto. Para quê? Para ajustar o curso em tempo real. O guia fala em formar profissionais reflexivos. Gente que pausa, analisa, adapta. Isso parece essencial na complexidade, onde o plano original dificilmente se mantém, né? Exatamente. É muito mais eficaz do que só fazer um relatório no final. E, para fechar esse bloco, vale mencionar incentivar uma mentalidade resiliente.
Resiliência na equipe. Como funciona? É criar um ambiente onde o time não só aguenta a pressão da complexidade, mas consegue se adaptar e até inovar quando as coisas saem do controle. Isso envolve ter uma liderança mais flexível, comunicação bem aberta, menos burocracia inútil, Apoio também. apoio emocional, fortalecer a confiança, a coesão da equipe. É preparar o pessoal para lidar com o inesperado sem travar, sem paralisar. Muito bom. Pré-mortem, atenção a sinais, reflexão na ação, resiliência. São ferramentas mentais e práticas bem fortes. E o guia ajuda a gente a diagnosticar se um projeto específico é complexo. Tem alguma ferramenta para isso? Tem sim. O guia traz um questionário de avaliação. É uma lista de perguntas bem diretas, sabe? Sobre vários aspectos do projeto. Tipo, Perguntas sobre clareza dos requisitos, quantas dependências existem, se o ambiente externo é estável, se a equipe tem as habilidades necessárias, se os stakeholders apoiam, coisas assim. e como ele ajuda? Ao responder, você começa a ter uma ideia de onde a complexidade pode estar pegando mais naquele projeto específico. Cada resposta não é um sinal de alerta, um ponto para investigar melhor. Entendi. Então eu uso o questionário, identifico os pontos de atenção, e aí, o que eu faço com isso? Como vira a ação? Aí o guia propõe um processo, que é cíclico, importante dizer. Basicamente, os passos são: primeiro, se familiarizar com os conceitos, isso que a gente está conversando aqui. Ok. Segundo, fazer a avaliação, responder o questionário para o seu projeto. Terceiro, refletir sobre os pontos fracos que apareceram, as respostas não, porque aquilo está acontecendo. Certo. E depois? Quarto, o guia traz uns cenários, uns exemplos, que podem ajudar a pensar. Quinto, usar o pensamento crítico, ou seja, juntar os dados da avaliação, o conhecimento das práticas que a gente falou, a experiência da equipe. Para definir o que fazer. Exato, que é o sexto passo, montar planos de ação. O que a gente vai fazer a respeito desses pontos, quem vai fazer, quando, e o sétimo, que talvez seja o mais importante, Qual? implementar, acompanhar e avaliar continuamente. Porque a complexidade não é estática, ela muda. Então a nossa resposta também tem que mudar. Não é um plano que você faz uma vez e pronto, é um ciclo constante de adaptação. Entendi. É um processo vivo, né? Não só um diagnóstico para botar na gaveta. Tem que agir e continuar monitorando. Então, para a gente amarrar tudo, a complexidade nos projetos é uma realidade e está crescendo. Ela tem raízes no jeito como a gente se comporta, nas conexões e desconexões dos sistemas e naquela névoa da ambiguidade. Isso. Para navegar nisso, não basta o gerenciamento de projetos básico. Precisa de uma organização que dê suporte, de gente com competências além da técnica, de saber reconhecer as causas, usar umas práticas mais espertas como o pre-mortem, a reflexão constante. Atenção aos sinais. Atenção aos sinais, boa. E ter um processo para avaliar e agir que seja contínuo adaptativo. No fim, acho que a palavra é essa, adaptação, né? E resiliência. Perfeito. E se eu pudesse reforçar só uma coisa, seria essa mentalidade de aprendizado contínuo. Especialmente esse aprender na experiência, durante o projeto. Essa capacidade de refletir e ajustar o leme com o barco em movimento. Isso faz toda a diferença no mundo complexo. Excelente ponto. E fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Para pensar um pouquinho depois. Pensa num projeto recente, ou um que está aí na sua mão agora. Olhando com mais calma, qual foi talvez um pequeno sinal desses que a gente falou que passou meio batido na hora, mas que depois você viu que era um indício de algo maior, de um impacto inesperado no projeto. Fica aí a reflexão. Boa reflexão. E para quem quiser se aprofundar mais, o material que guiou nossa conversa foi o Navigating Complexity, o Practice Guide, publicado pelo PMI. Vale a pena dar uma olhada. Com certeza. Bom, chegamos ao fim da nossa exploração de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aqui no The Deep Dive.